Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o canal Dois Escanteios, que analisamos e separamos algumas variedades do mundo do futebol. Nesse vídeo vamos ver os campeões brasileiros de 1971 até 1980. Se você nunca viu, vai ficar sabendo a partir de agora, e se você já viu e não lembra quem são eles, vai relembrar esses times clássicos dessa década. Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo, né? Em 71, o campeão foi o Atlético Mineiro, tendo como vice o São Paulo. A fase final daquele ano foi disputada entre os 3 melhores times classificados depois de uma fase de grupos. Os times foram o Atlético Mineiro, São Paulo e o Botafogo. Sendo o único time a ganhar os 2 jogos, o Atlético Mineiro, comandado por Tele Santana, foi o campeão após vencer o São Paulo por 1-0 e depois um segundo jogo no Maracanã ganhando também por 1-0 com gol de Dario, o Dadá Maravilha. Em 72, o Palmeiras, comandado pelo camisa 10 Ademir da Guia, o Divino, foi o campeão. O Palmeiras, que em 29 jogos sofreu apenas 4 derrotas, foi para a final contra o Botafogo, com a vantagem do empate, já que tinha a melhor campanha no campeonato. 42 pontos contra 33 do Botafogo. A final foi um jogo único que terminou em 0-0. Como tinha vantagem no empate, o Palmeiras saiu do Morumbi com a taça daquele ano, coroando o time que, além de Ademir da Guia, ainda tinha Leão, Luiz Pereira, Edu, Leivinha e César, na chamada Segunda Academia do Palmeiras. Em 1973, o bicampeonato veio para o time do Palmeiras, coroando a segunda academia, que manteve praticamente o mesmo time do ano anterior. A fase final foi disputada em um quadrangular com turno único, sendo campeão aquele que teve a melhor campanha nos 3 jogos. Com 5 pontos, o Palmeiras conquistou o título no último jogo ao empatar com São Paulo em 0-0 no Morumbi, com quase 67 mil pessoas. O São Paulo ficou com o vice e o Cruzeiro e o Internacional ficaram com o terceiro e quarto lugares. Em 1974, o Vasco foi o campeão. A fase final foi um quadrangular disputado entre Cruzeiro, Vasco, Santos e Internacional. Cruzeiro e Vasco ficaram empatados com 4 pontos cada. Como o regulamento previa um jogo extra caso houvesse um empate, teve um jogo extra entre Cruzeiro e Vasco, e por conta da melhor campanha do Cruzeiro, o jogo seria em Belo Horizonte. Porém, um jogo anterior, o então vice-presidente do Cruzeiro, Carmine Furletti, invadiu o campo e tentou agredir o árbitro. Como punição, a então CBD-CBF da época transferiu a partida para o Maracanã, e o Vasco sagrou-se campeão vencendo por 2-1, com um público de 113 mil pessoas. Em 1975, o Internacional, embalado pelos 3 títulos estaduais consecutivos conquistados nos últimos anos, foi o campeão. O time, liderado pelo meio-campo Falcão, teve uma campanha quase que perfeita, sendo derrotado apenas 3 vezes, com 8 empates e 19 vitórias. Na final, venceu o Cruzeiro por 1-0 com gol de Figueroa no Beira-Rio com 82 mil pessoas. Em 1976, o Internacional conquistou o bicampeonato, vencendo a final contra o Corinthians. Corinthians que vinha confiante da semifinal, após ter vencido o Fluminense nos pênaltis no Maracanã no famoso capítulo da invasão corintiana no Rio de Janeiro. Mas isso não foi suficiente para vencer o time do Internacional, que jogando em casa no Beira-Rio venceu por 2-0, com gols de Dario e Valdomiro.
1977, o time do São Paulo conquistou o título. Comandado pelo treinador Rubens Minelli, campeão nos 2 últimos anos pelo Internacional, se tornou o primeiro treinador a vencer o Campeonato Brasileiro por 3 anos seguidos. O São Paulo foi campeão em uma final de jogo único contra o Atlético Mineiro, em pleno Mineirão, já que o Atlético tinha a melhor campanha. Porém, o jogo terminou 0-0 no tempo normal, e o São Paulo venceu nos pênaltis por 3-2. O primeiro título de um time do interior veio em 78 com o Guarani, que venceu o Palmeiras na final, que foi disputada em 2 jogos. O primeiro no Morumbi com quase 105 mil pessoas, o Guarani venceu por 1-0, com gol de Zenon. E o segundo jogo em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, venceu também por 1-0 com gol de Careca. O ano de 79 marcou o último ano com um campeonato organizado pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que veio a se transformar na CBF, Confederação Brasileira de Futebol. O Internacional, que conquistou o título de forma invicta nos 2 jogos da finais contra o Vasco, ganhou de 2-0 no Rio de Janeiro e o segundo jogo sagrou-se campeão jogando em casa e vencendo por 2-1, com gols de Jair e Falcão. O Flamengo chegou ao seu primeiro título nesse ano, 1980. Comandado por Zico, o time chegou ao final contra o Atlético Mineiro, onde no primeiro jogo em Minas o Atlético venceu por 1-0, e o segundo jogo no Rio de Janeiro o Flamengo venceu por 3-2, com 2 gols de Nunes e 1 de Zico. O resultado geral ficou 3-3, mas como o Flamengo fez uma melhor campanha na semifinal, o título foi para o time carioca, comemorando em sua casa com 155 mil pessoas lotando o Maracanã.